Bom dia, pessoal do oitavo ano D. Vamos se animar, vamos lá. Olha só, o assunto de hoje é população e diversidade, certo? É da semana 6, a semana do feriadão, aí eu estou trazendo para vocês para a gente, e é de lá da apostila, certo? Já para a população e diversidade. A gente sabe que o planeta Terra ele tem bilhões de habitantes, certo? E tem nos seus países, né? Mais de 190 países, aí a gente tem uma grande diversidade de pessoas, de religião, de vivências, né, no mundo. Então, o Brasil é um exemplo, né? Muitas religiões. Somos uma mistura de diferentes povos indígenas, portugueses e africanos. Assim, o Brasil é formado por grupos étnicos distintos, entre os quais ocorreu um intenso processo de miscigenação. Apesar de terem em comum uma língua, o vínculo marcante, alguns grupos mantêm as suas tradições, tá vendo? Então, a diversidade mundial, pessoal, tem relação com movimentos migratórios, né? As pessoas migram de um lugar para outro, né? Isso desde os primórdios, né? Até um exemplo, nomadismo, né? As pessoas mudavam quando tinha um ambiente ali que dava para descansar, para fazer, aí diminuiu, aí já mudava para outro lugar. Então, desde o processo de pré-histórico, que é assim. E hoje, no mundo de hoje, nós temos também grandes fluxos migratórios, devido ao quê? Às guerras, aos conflitos e outros, não é isso? Então, estima-se que são milhões e milhões de imigrantes no mundo, certo? E temos a realidade dos refugiados, né? As pessoas que fogem de conflitos, né? Então, a grande diversidade de pessoas do planeta. Diversidade étnica e cultural é outra realidade. É uma realidade, né? A cultura das pessoas variam. O que é isso, professor? São os costumes que variam, né? De país para país, você tem costumes diferentes, religiões diferentes, às vezes, né? Então, o atual processo de globalização e os consequentes movimentos migratórios têm possibilitado a ampliação da diversidade étnica e cultural no mundo. Entende-se por etnia determinado grupo de população que se reconhece e está integrado por tradições, modos de vida, costumes, referências e símbolos próprios. Com os avanços tecnológicos, com a globalização, ou seja, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação e o aumento da circulação de informações, bens, serviços e pessoas, cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais, que possuem idiomas, costumes, valores, tradições e religiões distintas. Como resultado, o que se vê atualmente é um grande intercâmbio entre etnias e povos e o multiculturalismo, isto é, a coexistência entre pessoas e grupos com identidades culturais diferentes no mesmo território, região ou país, certo? Com o processo de globalização, você tem o multiculturalismo, certo? As pessoas convivendo ali, né? Às vezes, em determinados territórios, ainda existem conflitos, né? Outros não, outros, devido à comunicação, quer dizer, existe uma convivência maior, certo? E aí, com a globalização, isso avançou e hoje nós temos o que temos em termos de comunicação. Na contramão da diversidade, né, como foi visto aí, ó, no mundo, uma grande diversidade étnica e cultural. Porém, infelizmente, muitos grupos sociais e até estados adotam posturas preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos, como ocorre, por exemplo, com os curdos, espalhados por vários países do Oriente Médio, os indígenas, que vivem em diversas regiões do mundo, entre outros grupos, né, pessoal? Isso aí são o que a gente chama de separatistas, muitas vezes, né? São os grupos que não conseguem, como eu disse, conviverem, né? E aí tem os conflitos, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Prestem atenção, viu? A atividade da semana, certo? Ó, a população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica e linguística, entre outras. Combater a discriminação cultural, étnica ou de qualquer natureza é muito importante, uma vez que a diversidade é uma característica típica dos aspectos demográficos do mundo. Qual a razão principal da grande diversidade da população mundial? Né? Que eu falei anteriormente lá, certo? Qual a razão
principal da grande diversidade da população mundial, né? Nós temos muita população diversa com o quê? Suas culturas, costumes diferentes. Presta atenção. 2. Nos primórdios da história da sociedade humana, os indivíduos de um determinado grupo social viviam praticamente isolados. As chances de conhecer valores e características diferentes eram reduzidas, dado ao pouco contato entre os grupos. Porém, no decorrer da história, os contatos entre os povos se intensificaram, ocasionando tanto choques como assimilação culturais. Na atualidade, o que tem possibilitado o aumento da diversidade étnica e cultural no mundo? Lembram que eu falei? O que é que tem facilitado isso? Ao que hoje existe, né? Globalização e o que mais? Hoje temos o quê? A comunicação e outros. Presta atenção. O 3. Constitui um determinado grupo de pessoas que se reconhece e está integrada por tradições, modos de vida, costumes, referências e símbolos próprios, certo? O termo que caracteriza o conceito acima pode ser entendido como, presta atenção, viu? Lá quando eu falei, lá em cima desse termo, aí letra A, letra B, C ou letra D, constitui um determinado grupo de pessoas que se reconhecem, está integrado a tradições, modo de vida, costumes, né? Está lá. Só prestar atenção, está muito fácil a letra aí. A 4. Sobre a diversidade étnica e cultural, certo? No mundo, marque V ou F. V para verdadeiro e F para falso. É uma característica típica da população mundial. Aí, o que? V ou F aqui. Sobre diversidade étnica e cultural no mundo, viu? É resultado dos movimentos migratórios que marcam a história dos povos e das nações. Presta atenção, viu? Que é esse negócio aqui, ó, diversidade étnica e cultural no mundo, certo? C. No Brasil, a língua é um dos aspectos culturais que melhor nos identificam. Verdadeiro ou falso? Presta atenção. E letra D. No mundo, não existe preconceito nem intolerância em relação a determinados grupos étnicos. Vive-se uma total aceitação em relação à diferença. Verdadeiro ou falso esse? A gente viu lá no BBB como é que é o sistema, né? Big Brother Brasil. Você vê, é o F. Presta atenção. Os fluxos migratórios, já está dizendo, né? As pessoas migram, as pessoas movimentam, saem, se deslocam de um lugar para outro. Isso acontece no Brasil? Sim, acontece, né? Em alguns momentos, né, da história do Brasil aconteceu de forma mais forte, né? Nordestinos em busca de oportunidade lá no Sudeste, Sul, muitos migraram, né? Outros, o que aconteceu? A expulsão lá do campo, eles saíram do campo porque as máquinas chegaram ao campo e eles não tinham acesso à terra, então buscaram oportunidade em outra região. Então, aí isso é êxodo rural, né? O cara que sai do campo para a cidade. Preste atenção. No Brasil teve alguns momentos, né? Vamos interagir aqui com o Brasil. O Brasil recebeu muitos imigrantes europeus entre o século XIX e o início do século XX, vindo de fora, imigrantes que chegaram fora, né? Os principais grupos que chegaram naquele período foram portugueses, espanhóis, italianos, alemães, turcos, libaneses e japoneses. Grande parte desses grupos de imigrantes se dirigiu para a região sul e sudeste do Brasil. Muitos municípios dessas regiões são conhecidas por forte influência da cultura europeia, tipo Blumenau, Joinville, são cidades que foram formadas praticamente pelos imigrantes, né? Pomerode, situadas no estado de Santa Catarina, abrigam diversos elementos da cultura de origem alemã, possíveis de serem observados na arquitetura, na culinária, nas áreas típicas, nos costumes e até nos aspectos linguísticos deles lá. Histórico das migrações internas no Brasil. Aqui, migrações externas. Aqui é migração interna, como eu falei anteriormente, né? Em alguns momentos, né, no Brasil, a migração interna atingiu seu ápice, principalmente nos anos 60 a 80, quando enormes contingentes se deslocaram
do campo para as cidades, como eu falei para vocês anteriormente, né? Então, preste atenção. E no Brasil também, se vocês observem, no passado houve importantes fluxos internacionais com destino ao nosso país. Está vendo? Os principais fluxos de imigração, entrada de estrangeiros no Brasil foram portugueses e escravos africanos no século XIX, italianos e alemães de 1850 a 1900, japoneses em 1900 e outros grupos, certo? Latinos, como bolivianos e etc., e haitianos dos anos 70 até hoje. Brasileiros do mundo até o início do século XX. Então, no Brasil, o Brasil foi um grande receptor de imigrantes. Hoje são os brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida em outros países do mundo, no Japão, na Europa, certo? Portugal, fluxo para os Estados Unidos, migrações internas no Brasil, os novos fluxos migratórios internos. Nós temos aí, entre 1995 e 2000, 3,4 milhões de pessoas trocaram a região onde nasceram por outra, certo? Já em 2005 a 2010, atualmente, esse tipo de migração torna-se menos comum pela expansão de outros fluxos. Abaixo de alguns conceitos aqui. Tem alguns conceitos, emigrante já está dizendo, aquele que emigra, ou seja, aquele que vai embora de um país para viver em outro. Um exemplo, a gente que sai do Brasil vai para outro país, é o emigrante. Imigrante é aquele que vem de lá para cá, entra no Brasil, certo? Migração interregional, aquele que sai daqui, vai para outra região, se desloca de uma região para outra, no mesmo Brasil, no mesmo país. Migração intrarregional, trata-se da migração de pessoas dentro de uma mesma região, ou seja, está no Nordeste, está em João Pessoa, está na Paraíba, vai para Pernambuco. Migração pendular, aquele que sai, se desloca para o trabalho, passa o dia todo lá fora e volta no final do dia. Migração de transumância sazonal, aquele que vai para, um exemplo, movimento de caráter sazonal, ou seja, um boia fria, vai trabalhar em determinado período, depois volta, certo? Vamos lá. Êxodo rural, é a saída do homem do campo para a cidade. Migração de retorno, é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem. O camarada viaja, vai para São Paulo, depois retorna para Paraíba, vem morar novamente em sua terra original, terra raiz, como se diz. O exercício está aqui, bem claro aqui, certo? O homem chega já, desfaz da natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá para cima, na Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. Sai Guarabira, isso é um versozinho, né? Um somzinho. O trecho da música aí faz referência a uma importante obra da região do Rio São Francisco. Uma consequência socioespacial dessa construção foi a migração forçada da população ribeirinha, certo? Preste atenção, viu? O rebaixamento do nível do lençol freático local, a preservação da memória histórica da região, a ampliação das áreas de clima árido, certo? Vocês vão ver aí que muita gente teve que sair, se deslocar, né? De um lugar para outro, né? Então, prestem atenção, certo? 2. Leia atentamente o texto abaixo. Todos os dias, milhares de jovens e adultos levantam-se antes de nascer do sol, pegam um ônibus, né? Mais outro ônibus e etc. e tal. Cerca de hora depois é que se desloca de um lugar para outro. Então, vamos lá. Lá está o seu lugar de trabalho, o seu estudo. Ou até ambos, enfim, o lugar do seu longo dia. Pela noite é hora de voltar. Ele volta, né? Ele vem para casa, né? Então, a esse tipo de migração, a gente chama de quê? Movimento pendular, êxodo rural, êxodo urbano ou migração sazonal. Lembra que eu falei? Pendular, quer dizer, o camarada vai lá, certo? Passa o período e depois volta, certo? Entenderam? Prestem atenção, certo? 3. O processo de migração é resultante de vários fenômenos políticos, econômicos e sociais, os quais modificam a sociedade. No Brasil, o intenso processo de movimentação da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. A principal consequência desse movimento da população nacional foi o aumento da população urbana brasileira. Esse movimento é chamado de
Ó, o processo de migração é resultante digital. Provocou, certo? Ó, principal consequência disso aí, ó, o movimento da população ao longo da segunda metade do século XX provocou várias mudanças no país. Então, ó, letra A, refugiados ambientais, letra B, diáspora brasileira, migrações externas, ou letra D, êxodo rural, o pessoal que se deslocou, né? Do campo para a cidade. Presta atenção nisso aí, viu? Vamos lá. E o 4. No Brasil, o processo de migração interna foi amplamente verificado, certo? Ao longo do século XX. No país, predominam as migrações por motivações econômicas, climáticas, religiosas ou militares. Prestem atenção, viu? Então, econômicas e climáticas. Quer dizer, eu disse que o pessoal, quando sai de um lugar para outro, vai em busca de quê? Oportunidade, né, de vida, trabalho e tal. Então, isso aí tem a ver com o quê? O 5. Qual o termo que designa corretamente a pessoa que faz o movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem em busca de um outro lugar para a moradia? Forasteiro, imigrante, emigrante ou nômade? Prestem atenção, viu? Tem a ver com o quê? Quando o cara sai, ó, pessoa que faz um movimento de saída, ou seja, sai do seu lugar de origem em busca de outro lugar para moradia. Ele sai, né? É um exemplo, sai daqui para lá, para fora. E 6. Explique as principais razões que ocasionaram os grandes movimentos migratórios de refugiados no mundo, sobretudo da Síria para outros países. Lembra que eu falei das guerras, dos conflitos? Lembra? 7. Com base na leitura, no texto e em outros seus conhecimentos, explique o que foi o movimento migratório denominado de êxodo rural ocorrido no Brasil. Devido a que sai da terra lá, porque que eu falei já. Valeu, pessoal. Valeu demais. Valeu, oitavo ano. Muito obrigado.